Saudações! Hoje é dia 30 de junho de 2022, último dia do mês e meu último dia de férias, por sinal que não deu para aproveitar muita coisa. Mas tive até esse hiato de vídeos aí no canal, né? E resolvi aproveitar agora para tocar num assunto que até ocorreu recentemente nas últimas mensagens e é um dos pontos que eu fico devendo nesse canal, porque essa temática da superpopulação foi algo que me preocupou muito durante toda a minha adolescência e juventude, até porque era puro senso comum durante muito tempo. Eu cresci ouvindo, principalmente do meu pai, esse discurso da ameaça superpopulacional, né? Eu vi isso na escola, estudei aquela questão de Thomas Malthus, esse beabá que todo mundo tem sobre esse assunto, né? E a minha primeira reflexão mais séria a respeito já está indo agora para 20 anos, porque em 2003, no comecinho de 2003, eu publiquei uma monografia para uma disciplina de filosofia que foi intitulada Um Planeta Pequeno Demais para Nós Todos. E apesar de ter sido publicado em fevereiro de 2003, a pesquisa é um pouco anterior, de modo que já posso dizer que tem 20 anos aqueles dados ali, a maior parte dos quais eu utilizei órgãos governamentais estadunidenses, né, como census.org e alguns outros elementos, incluindo IBGE. E ali eu já tinha a percepção, já se consolidou a percepção, que a questão não era exatamente uma simples superpopulação, um simples crescimento populacional. A questão era, antes de tudo, de redistribuição e de crescimento demográfico sustentável. Foi o termo que eu passei a utilizar. Em grande parte, isso respondeu à provocação do meu professor na época, que era o Rodrigo Dantas, que era um marxista ferrenho, e ele já tinha feito esse desafio. Eu ainda tinha muito essa mentalidade da superpopulação, que tem que conter o crescimento da população de qualquer forma, e ele insistia muito que o problema era o sistema econômico em si, né? Na realidade, são as duas coisas, evidentemente. Mas primeiro vamos passar por esse, brevemente, como que funcionou isso no senso comum, porque desde o famoso Thomas Malthus, né, se consolidou essa ideia que hoje a gente sabe claramente errônea, de que a população cresceria em progressão geométrica, né, sempre dobrando, enquanto a produção de alimentos cresceria em progressão linear. O que não é verdade em nenhum dos casos. Tanto a produção de alimentos cresceu num nível superior ao linear, quanto a população não cresceu a nível exponencial. De modo que ficou também senso comum que Thomas Malthus foi, de uma certa forma, refutado pelos fatos, pela realidade em si. Só que também todo mundo vai saber que surgiram uma série de modalidades daquilo que a gente chama de neo-malthusianismo, que são argumentos readaptados para a ideia de que nós continuamos tendo um problema populacional. E de fato nós temos um problema populacional, mas ele não é pura e simplesmente de quantidade, ele é antes de tudo de qualidade e sobretudo de distribuição. É óbvio que existe um limite físico concebível para a quantidade máxima de pessoas na Terra, mas a gente tem que ter em mente também que as pessoas não são criadas no sentido termodinâmico, né? A biomassa da Terra, ela tem um certo grau de constância. Ela não é exatamente constante porque tem trocas com o espaço exterior, mas tem uma certa constância relativa, e você aumentar enormemente a população não necessariamente aumenta a biomassa da Terra, está simplesmente se readaptando. Mas apesar disso, a gente pode pensar num limite prático. Aliás, um exercício mental muito simples, né? Se a gente observar que basta você conceber, você juntar uma quantidade de pessoas muito grande num espaço pequeno, muito apertado, as condições de vida podem se tornar insuportáveis ali, e aquela mesma quantidade no espaço amplo deixa de ser um problema. Então, isso nos leva à questão que o problema maior é de distribuição. O problema da população terrestre é que ela é extremamente concentrada em determinados locais. Basta você observar qualquer mapa de densidade demográfica. Aí você observa que o problema, mais do que o número total da população, é a densidade populacional. A questão não é ter X pessoas, a questão é ter X pessoas num espaço Y. Quando você observa por esse viés, você vai notar que quando a gente está falando, na verdade, num problema populacional em geral, no fundo a gente está pensando num problema de densidade. Mas, de qualquer modo, se você for observar tanto as listas de maiores populações do mundo por países, ou a mesma lista de densidade demográfica, você vai notar, curiosamente, que não existe nenhuma relação direta com o nível de desenvolvimento do país, com o nível de IDH, não, é totalmente independente.
Inclusive os países com maior densidade demográfica do mundo têm locais extremamente desenvolvidos, assim como os países com grandes populações, e o inverso também ocorre. Claro, existe uma ligeira predominância de concentrações populacionais maiores em algumas áreas pobres, isso de fato existe, mas a relação está longe de ser tão direta quanto a gente pensa originalmente. E é claro que também temos que observar o fato de que não é uma simples questão da quantidade de pessoas habitando um determinado local, mas sobretudo dos recursos necessários para que essas pessoas sejam mantidas, né? Ou seja, não é só o tanto de pessoas que moram na cidade tal, mas o tanto de áreas que precisam ser cultivadas para produzir alimentos, ou áreas que precisam ser, mineração tem que ser extraída, recursos naturais têm que ser extraídos para que seja possível sustentar essa quantidade de pessoas. Então, bem, isso aí já nos leva a um direcionamento mais específico e mais claro do problema. Se você for observar bem, o discurso mudou bastante nos últimos anos. Eu percebo isso muito claramente, né? Há 20 anos atrás, quando eu fiz essa pesquisa, existia um tipo de concepção e hoje já tem outra. Hoje está ainda mais consolidado a ideia de que a superpopulação em si não é um problema. Tem gente que está eliminando por completo qualquer preocupação sobre isso. Você já vê órgãos que estavam voltados para essa questão, que já tem um viés diferente. Isso já é possível de ser notado. Mas o que eu quero apontar e deixar muito claro aqui é que a gente ainda está sob a influência do neo-malthusianismo, ou você pode até pensar no neo-malthusianismo, porque de uma certa forma todas as nossas preocupações ambientalistas atuais não passam de versões ligeiramente modificadas da preocupação originária da superpopulação. Bom, queria apontar também que os dados que eu levantei nesse trabalho anterior, de 20 anos atrás, eles têm se mantido razoavelmente estáveis, né? Ali havia previsões para a população terrestre em 2050. Acho que a maior parte das previsões está mais ou menos mantida, com pequenas variações. As perspectivas não mudaram muito. Houve algumas surpresas. Por exemplo, se esperava uma redução populacional russa muito maior, o que acabou não acontecendo, em especial por causa da imigração, né? Que a Rússia tem recebido muitos imigrantes. Muita gente não sabe, mas desses mais de 10, 15 milhões de ucranianos que saíram da Ucrânia desde que ela se tornou Ucrânia, grande parte foi para a Rússia, além de outras áreas. Então teve essa surpresa. Acreditava-se que a população da Rússia estaria bem menor hoje e não está. Além do mais, houve uma contenção populacional em alguns países, houve uma estabilização em outros. O Brasil, por exemplo, está longe de ser um caso grave em termos de números totais. Nós ainda somos um dos países com menor densidade demográfica do mundo. Temos muito espaço. E é claro que também nessa questão da densidade demográfica tem que notar que o espaço que ainda está inabitado muitas vezes não é habitável, né? Estamos falando não apenas dos desertos, que sejam desertos quentes ou desertos gelados, ou das imensas florestas que não devem ser derrubadas para a habitação, mas também das áreas distantes, de áreas em geral inabitáveis, que de uma certa forma não estão disponíveis à habitação de fato. Mas mesmo quando você remove tudo isso, ainda dá para observar que o problema é muito mais de distribuição do que de quantidade absoluta. Pois bem, se você for observar muitas dessas questões que estão se configurando hoje, que estão indo numa direção mais esclarecida, focando mais no problema do consumo do que do problema do número em si, você ainda vai notar que grande parte delas ainda está imbuída desse mesmo princípio ordenador que é uma quantidade muito grande de pessoas no mundo. A diferença aqui é que eles não estão apenas preocupados com as pessoas em si, mas com os hábitos, especialmente os hábitos de consumo dessas pessoas. Embora você vai notar que tem alguns atos falhos, por aí que de vez em quando eles deixam escapar algumas percepções de que o problema são de fato as pessoas em si, né? Porque, por exemplo, você pode focar no problema do consumo e do quão poluente esse consumo é. Mas volta e meia eles estão também focando nas próprias pessoas em si, a quantidade de CO2 produzida pelas funções biológicas básicas. Tem gente seriamente fazendo considerações até mesmo relativas à flatulência das pessoas, né? Então você nota que frequentemente o problema são as pessoas em si, além do fato de que é muito problemático você abordar, fazer uma crítica sistemática a essa questão do consumo, sem passar por um problema de desenvolvimento. Fica muito aquela noção de que você não está querendo apenas negar hábitos de consumo, você está querendo negar algum grau de desenvolvimento pela parte da população mundial que ainda está passando por esse estágio, né? De uma certa forma, é aquele tipo de abordagem que quer negar aos outros aquilo que ele próprio teve. Ou seja, os países desenvolvidos lançaram mão de vários tipos de recursos, de procedimentos totalmente
despreocupados com qualquer tipo de impacto ambiental, com qualquer tipo de questão humanitária, com qualquer tipo de preocupação econômica e se tornaram poderosos graças a isso. E agora vem com essa preocupação hipócrita querendo empurrar essa preocupação que eles não tiveram para impedir que outros países se desenvolvam e cheguem perto do nível de poder que eles desenvolveram. E curiosamente, eles não abrem mão desses recursos que eles obtiveram por esses meios. É aquela velha história, como se fosse um indivíduo praticou uma série de crimes e enriqueceu, ficou cheio da grana, e agora quando ele está lá no topo, ele quer dar uma de moralista e impedir que os outros pratiquem aquelas mesmas coisas que ele praticou, sendo que ele não abre mão daquilo que ele obteve por meio desses crimes. A mentalidade é basicamente essa. A gente tem que ter sempre isso em mente, e nesse sentido, para defender esta manutenção de situação privilegiada, lança-se mão de uma série de recursos, de pensamentos, de linhas de raciocínio que, de um modo ou de outro, não passam de versões mais ou menos rebuscadas desse mesmo neo-malthusianismo. Bom, primeiro vamos entender por que essa questão da superpopulação foi uma preocupação excessiva, porque de uma certa forma o problema ele meio que se resolve por si próprio, e na realidade é exatamente numa das possibilidades de resolução espontânea desse problema que está o verdadeiro problema. Mas primeiro vamos lá. Ocorreu que toda essa preocupação com o crescimento populacional excessivo ocorreu durante uma fase onde a maior parte do mundo estava passando pela explosão demográfica. Porque a dinâmica populacional ela obedece basicamente a 3 grandes fases distintas, ou dependendo do caso você pode até ampliar para 4 ou 5 fases. Mas a primeira é o estágio normal predominante da espécie humana, que domina não só a espécie humana, mas as espécies animais, que predominou durante a maior parte da história. Que é o fato que você tinha uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade, especialmente mortalidade infantil. Então nascia muita gente, mas morria muita gente. Então mantinha a situação meio que estável. E assim a humanidade viveu por milhares e milhares de anos. Com o advento das técnicas de melhoria de saúde, da medicina, da ciência em geral, ocorreu que a gente conseguiu reduzir significativamente os índices de mortalidade, especialmente de mortalidade infantil. Então vocês tinham os dois altos, de repente você baixou a mortalidade infantil, o que aconteceu? A população explodiu em termos de crescimento. E é nessa fase que se percebeu o tamanho do problema. Só que isso aí é porque não se percebia também que a tendência com o desenvolvimento material de uma sociedade é que posteriormente os índices de natalidade também vão baixar. E aí vem a terceira fase, quando os dois estão baixos e a população fica mais ou menos estável novamente, porque agora estamos baixos tanto o índice de mortalidade quanto o índice de natalidade. E todo esse frisson, essa preocupação com relação ao excessivo crescimento populacional se deu na fase da explosão. E o problema é que, de fato, ainda existem muitas áreas do mundo que ainda estão na fase da explosão. Então isso é fato, enquanto outras áreas já estão na fase da acomodação. E aí você percebe que houve uma espécie de exagero em se projetar esse problema generalizado de uma forma relativamente constante, o que de fato não aconteceu. Ele foi se acomodando por si próprio. Até porque a questão populacional, fatalmente ela vai se resolver espontaneamente. O problema é o modo como ela se resolve. Porque só existem 2 formas lógicas de você conter o crescimento populacional. Aumentando a taxa de mortalidade ou diminuindo a taxa de natalidade, não tem outro jeito. O problema é exatamente esse, é que nos contextos atuais problemáticos que a gente vê, o crescimento populacional vai sendo contido pela alta de mortalidade, e o problema está aí. Quer seja da mortalidade infantil por problemas de saúde generalizados, problemas de infraestrutura, de saneamento que vão matando muita gente, ou problemas de tensionamento mesmo, de aumento de violência, de guerras. Ou seja, a questão não é exatamente o problema da população em si, porque isso vai ser resolvido de um modo ou de outro. O problema é que, tradicionalmente, o que contém a população tende a ser a alta de mortalidade. Então é a alta de mortalidade que é o problema. E para a gente conseguir evitar isso, não tem outro jeito. A gente tem que regular o crescimento populacional. A gente tem que manter as taxas de natalidade baixas, a não ser, claro, em situações extremamente precárias, mas no geral, sim. Então são as situações de tensão resultantes do excesso populacional que são o problema em si. Basta você retomar aquele raciocínio óbvio, né? Se você tem uma quantidade muito grande de pessoas concentradas num ambiente muito pequeno, é uma simples questão de você ampliar o ambiente e de redistribuir aquelas pessoas. Ou seja, você só vai ter um problema significativo se não tiver mais para onde ir. Então,
o excesso populacional só seria um problema insuperável se ele atingisse a totalidade do mundo. E isso não está nem perto de acontecer. É muito difícil saber o quanto de pessoas que o mundo aguentaria. Estou dizendo assim, a quantidade de pessoas que poderiam ser mantidas num nível de vida pelo menos razoável. Mas eu chuto por baixo 30, 40 bilhões. Isso, claro, você tendo que reduzir padrões de consumo excessivos, você tendo que fazer redistribuições. E não estou dizendo que seria bom, não, mas estou dizendo que conseguiria manter. Não, o ideal é a gente reduzir isso aumentando a qualidade de vida generalizada. Mas apenas para deixar claro que nós não estamos perto de um colapso populacional puro e simples. Nós temos problemas de colapsos locais, de concentração de pessoas em determinadas regiões. E bem, só que também tem uma outra questão que como a gente observou nessa tendência de estabilização, é que de uma certa forma, a solução para o problema de uma forma geral já foi descoberta, já é autoevidente, todo mundo sabe o que tem que se fazer: desenvolvimento econômico, desenvolvimento material e desenvolvimento humano. É espontâneo, quanto mais você desenvolve, mais tendem a cair as taxas de natalidade, além de cair as de mortalidade. Então, a solução é essa, e é aí que está o problema. A gente ainda tem vários pontos do mundo com excessos populacionais impressionantes, além de uma distribuição inacreditavelmente desigual. Basta você observar que o país mais populoso do mundo, a China, está do lado da Mongólia, que não tem ninguém ali, uma área enorme, que a maior parte é deserto. E veja só, isso não significa que não sejam áreas que poderiam ser habitadas graças aos nossos investimentos em infraestrutura, porque nós temos exemplos muito claros de países que estão crescendo no meio do deserto, em vários locais do mundo aí. É uma questão de você conseguir montar uma infraestrutura e reorganizar. A Rússia, por exemplo, é um país gigantesco com imensas áreas inabitadas. Claro, são áreas difíceis de se habitar porque são muito frias em determinadas épocas do ano, mas a gente tem vários exemplos de áreas extremamente frias que estão sendo habitadas, ou seja, recursos, meios, soluções são possíveis, mas é difícil de se implementar essas soluções. E daí você vê que a questão de nós contermos o crescimento, especialmente em países assim menos desenvolvidos, especialmente na área africana e alguns países asiáticos também, é uma questão de você levar maior desenvolvimento àquelas áreas. Esse maior desenvolvimento, em alguns casos, pode gerar ainda uma explosão demográfica. A primeira coisa que ele vai fazer é reduzir as taxas de mortalidade, mas rapidamente ele vai atingir também as taxas de natalidade e tende a gerar uma acomodação. Isso tem sido feito gradativamente ao longo da história, e aí aqui a gente observa, não poderia ter sido feito, atingido um nível satisfatório antecipadamente? Não já deveria ter sido mais adiantado essa solução? Sim. E por que não foi? Por causa do modelo econômico. Porque se você quer ajudar um país da África subsaariana a se desenvolver, você tem várias formas de fazer isso, além de fazer investimentos naquele país. Agora, fica muito curioso você tentar fazer isso jogando uma dívida que o pessoal não vai conseguir pagar nunca, como é, por exemplo, o modo de operação do FMI. Você joga, endivida o país e estabelece uma dívida que ele nunca consegue pagar, e essa dívida sempre vai gerando recessão, vai gerando mais problema econômico e, de uma certa forma, mantém aquele país numa espécie de armadilha econômica. Ao passo que você pode fazer investimentos muito mais efetivos, menos presos nessa questão da oneração de uma dívida e mais voltados a uma questão de produtividade. E aí vamos lá naquela divisão de questão geopolítica. O que a China tem investido na África em termos de desenvolvimento humano é incomensuravelmente melhor do que tudo que o Ocidente tem feito a nível de intervenção, lá, especialmente na sua política neocolonialista, que é a política de você ir lá e arrancar tudo que os camaradas têm sem devolver nada. E quando você vai fazer uma política de investimento maior, faz com base em onerar o cara em dívidas impagáveis. Então, nesse sentido, a China, em parte a Índia, também a Rússia, tem feito uma abordagem no continente africano incomensuravelmente melhor do que aquilo que tem sido feito tradicionalmente pelo Ocidente. Apesar de que tem seus problemas também, tem problemas com dívida, tem alguns problemas de exploração, mas eles com certeza estão num grau melhorado em relação ao que se via anteriormente. E não é por outro motivo que está havendo essa mudança de eixo dos interesses desses países se alinhando a essa novidade histórica aí, né? Porque quando o governo chinês chega num país africano, as grandes empresas chinesas que estão
sob tutela do Estado chinês, eles chegam com essa abordagem tendo isso em mente. Nós vamos fazer diferente do que aqueles seus colonialistas ocidentais fazem. Vocês não vão ficar pagando uma dívida infernal pro resto da vida, vocês não vão ficar tendo todo um procedimento de contenção de seu desenvolvimento para satisfazer uma necessidade de mercado estrangeiro. A gente vai oferecer uma barganha melhor. A gente, claro, evidentemente a China se beneficia mais, mas ela oferece mais coisa em troca. E é graças a esse modelo de vantagens que eles têm conseguido tomar os mercados africanos. Mas isso, bom, isso foi apenas uma digressão, mas o ponto é que o que atrasou a solução do problema superpopulacional nessas regiões foi o advento de um modelo econômico cujo seu principal objetivo nunca foi solucionar o problema de ninguém, é multiplicar capital infinitamente. E para tudo vai ser utilizado em prol desse objetivo. Então esse modelo não é sustentável a longo ou médio prazo e as próprias plutocracias ocidentais já se deram conta disso. Não é à toa que eles têm financiado uma série de programas que estão tentando ir numa direção um pouco diferenciada, embora todos ainda com o vício de tentar não abordar o problema em sua plenitude para tentar manter um determinado grau de privilégio. É a questão de utilizar o capitalismo como meio ou como fim, né? Uma coisa é você utilizar um modelo econômico como um meio de desenvolvimento. Uma coisa é aquele modelo econômico se tornar um fim em si mesmo. Quando a gente fala de um capitalismo de Estado, a gente está tentando dizer, existe sim esse modelo econômico que tem essas características, mas ele ainda está subordinado ao interesse maior, que é o do desenvolvimento de uma nação, de uma prosperidade generalizada, material para um contingente populacional significativo da nação em si. Quando você coloca aquele sistema e deixa ele solto para satisfazer a si mesmo, ele não se preocupa com mais nada, ele vai atropelando tudo. E isso nos leva ao problema do consumo. Eu tenho um vídeo específico sobre a questão do consumismo aqui, onde a gente pode observar que a gente confunde qualidade de vida com padrão de consumo. Então, na realidade, muitos dos países mais desenvolvidos, eles não estão realmente oferecendo uma qualidade de vida maior, um índice de desenvolvimento humano maior. Frequentemente eles estão simplesmente misturando isso com padrões de consumo elevado e são padrões de consumo que não se traduzem numa qualidade de vida realmente. Porque as pessoas estão acostumadas a comprar coisas e comprar e ir comprando e essas coisas realmente não geram um bem-estar duradouro, até pelo contrário, porque é no ato do consumo em si, é no ato de você comprar, naquele deslumbramento que você tem, por exemplo, diante de uma vitrine ou diante desse monte de coisa que aparece que você vai vendo na internet, é o ato de estar comprando, que aquilo ali que é uma espécie de vício que você vai gerando, que gera um círculo vicioso, uma cadeia de retroalimenta o sistema que é extremamente lucrativo para as megacorporações que estão dominando o sistema todo, mas aquilo não se traduz realmente em uma qualidade de vida generalizada. Até porque essa qualidade de vida está sendo removida pelo esse mesmo sistema econômico, que vai arrancando cada vez mais recursos do Estado, vai cada vez mais privatizando setores, obrigando as pessoas a trabalharem mais, afetando a previdência, afetando o sistema público de saúde, e tudo isso vai gerando uma série de consequências socioeconômicas deletérias que vão piorando a qualidade de vida das pessoas, ao mesmo tempo que você oferece a elas, em contrapartida, maiores opções de consumo. Ou seja, o sistema joga pelos dois lados, ao mesmo tempo que ele arranca recursos que são vitais às pessoas para acumular, multiplicar suas fortunas, ele vai oferecendo opções de distração que ao mesmo tempo também vão retroalimentando o sistema. Então o problema se vê claramente que está no sistema em si, o sistema que não está voltado para a emancipação humana, para a libertação humana. Pelo contrário, ele está voltado exatamente para a ideia de escravizar cada vez mais o ser humano numa espiral infinita de endividamento, de consumo, onde você vai cada vez mais utilizando todas as pessoas para alimentar um círculo vicioso de multiplicação infinita de capital. Como exemplo concreto, de pegar esse caso desses países africanos. O sujeito chega, move o seu parque industrial de um país desenvolvido para um país subdesenvolvido. Qual que é o objetivo dele? Gerar emprego? Não. O objetivo dele é explorar mão de obra barata. Para que exista essa mão de obra barata, precisa ter uma grande quantidade de pessoas, o famoso exército de reserva do capital. Então você tem que ter muita gente. Então é vantajoso para esse modelo econômico que existe um país com excesso populacional, com muitas pessoas procurando emprego, onde você vai conseguir mão de obra barata e reduzir os seus custos de produção. A partir do momento que aquele país começa a se desenvolver, começa a se especializar, e aquela mão de obra vai se qualificando e vai ficando mais cara, porque isso se traduzindo na melhoria do nível da população,
o cara vai e arranca o parque industrial dele e leva para outro país, porque o objetivo dele não é beneficiar o país, o objetivo dele é aumentar a sua margem de lucro. Então, o que você faz? Mas você utiliza determinados locais como mais um meio para o fim de acumulação infinita de capital. Você vai nesse mesmo local onde você monta esse parque industrial, você cria uma fundação beneficente que vai oferecer cursos gratuitos para qualificar essa mão de obra para o seu parque industrial. E aí você ainda faz isso fazendo com que os governos locais invistam dinheiro público do país naquela área, mas que para poder fazer isso você mesmo empresta o dinheiro para que eles façam os investimentos e depois eles fiquem te devendo. Ou seja, o sujeito ganha de todos os níveis possíveis. E nesse sentido, há algum grau de sim, algum grau de benefício há, porque pelo menos você abriu uma possibilidade, pelo menos você qualifica uma parte da população, você mostra um caminho possível de desenvolvimento. Só que isso é muito pouco. Você tem que dar uma contrapartida, teria que dar uma contrapartida muito maior do que simplesmente explorar a mão de obra enquanto faz medidas paliativas que visam basicamente você aumentar a sua imagem empresarial para que o seu produto seja não só associado a um preço mais baixo, uma qualidade melhor, mas ainda fique com uma taxa de socialmente responsável, ambientalmente responsável, para que você consiga convencer mais pessoas dos países desenvolvidos a comprar mais do seu produto. Isso me lembra, inclusive, um tema que surgiu recentemente nos comentários do canal, que ainda existem pessoas que acreditam na ideia de que você pode artificialmente conter uma população com o objetivo de artificialmente reduzir a sua oferta de mão de obra e, de certa forma, valorizar os salários. É uma estratégia que surgiu entre os comunistas ao longo da história, que sempre tiveram isso em mente. A classe operária tem que conter sua reprodução, que é para tornar mais escasso a oferta de mão de obra e, com isso, obter melhores condições de barganha para que você consiga melhorar as condições econômicas. Só que isso não aconteceu em lugar nenhum. Não aconteceu. Pelo contrário, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Em países onde você tem um excesso populacional, se deram condições materiais revolucionárias. E essas condições materiais revolucionárias efetivamente tiveram um impacto significativo. É por isso que pipocou a revolução na África. É por isso que teve revolução na China. Ou até em locais como, por exemplo, Cuba, que apesar de não ser uma população tão grande, é um espaço pequeno, então tinha uma certa densidade demográfica que permitia algumas demandas revolucionárias. Em parte também na Rússia, porque apesar de ser um país enorme, com muita área a ser explorada, tudo ficava concentrado ali naquelas pequenas cidades também. Então, de uma certa forma, a tendência é ocorrer o contrário. E aí sim, essa ameaça revolucionária gerando um medo que se fosse contaminar em várias outras partes, que permitiu que em alguns locais, especialmente na Europa, especialmente no pós-Segunda Guerra, você negociasse condições melhor, porque tinha a ameaça comunista ali do lado. E foi basicamente isso que permitiu um desenvolvimento maior, um enriquecimento desses países generalizados. A partir do momento que essa ameaça comunista desapareceu, partindo para a destruição sistemática da teia de proteção social dos trabalhadores, mesmo que suas populações estejam declinantes. Até porque, com essas populações declinantes, o país começa a necessitar de imigração para poder compensar esse déficit. Então não adianta, a simples ideia de você conter a população com este objetivo não funciona. É meio que pôr o carro na frente dos bois. Você precisa primeiro desenvolver economicamente um país, você primeiro dá as condições materiais de desenvolvimento para a população, para que esse desenvolvimento espontaneamente comece a trazer uma melhoria da qualidade de vida que vai se traduzir também em redução das taxas de natalidade. Só que aí nós temos a velha armadilha. Num país mais desenvolvido, o que acontece em você conseguir aumentar a qualidade de vida generalizada daquele país e, ao mesmo tempo, permitir que ele mantenha sua população estável ou até crescendo. Um crescimento demográfico pequeno e sustentável. Isso significa um aumento da quantidade de pessoas em condições de compreender o que está acontecendo, em condições de entender como funciona o sistema econômico. E quanto mais gente tiver assim, mais instável o sistema vai ficar, porque a crítica ao sistema irá aumentar. E é por isso que vem os grandes X da questão, que as grandes elites plutocráticas que se preocuparam com essa questão da populacional não tomaram as medidas realmente corretas e necessárias para resolver o problema. Elas tomaram medidas paliativas para conservar as suas posições de poder. E por isso que eles vão em países mais desenvolvidos, onde tem
condições de arcar com seu próprio crescimento populacional, elas incentivaram dentro desses países políticas antirreprodutivas, para fazer com que a população diminua, não tenha condição de se sustentar por um tempo e necessite de imigração, reintroduzindo vários problemas lá dentro, e você contendo ou administrando a quantidade de pessoas capazes de fazer uma crítica ao sistema. Enquanto nos países onde populações realmente explosivas, então estão em condições socioeconômicas que não permitem que haja um crescimento progressivo dessa massa crítica. Você tem um aumento de pobreza generalizado. Ou seja, você, nos países menos desenvolvidos, você deixa a população crescer explosivamente. E nos países mais desenvolvidos, você contém o crescimento populacional, quando, obviamente, deveria ser o contrário. A gente deveria manter esses países mais desenvolvidos com um nível de crescimento tal que ele não precisasse de imigração e, ao mesmo tempo, nesses países menos desenvolvidos, promover políticas mais efetivas de desenvolvimento. E a gente é evidente que não é isso que está ocorrendo. Toda política internacional, toda geopolítica ocidental, no seu modelo colonialista e neocolonialista, ainda tem essa proposição de você explorar países menos desenvolvidos, dificultando suas condições de desenvolvimento, ao mesmo tempo que você, nos países mais desenvolvidos, você também atrapalha condições de estabilidade para reduzir a capacidade desses países de ter uma autocrítica mais profunda. E aí você substitui as pautas realmente importantes pelas pautas alucinadas, pelas pautas delirantes, e você joga com as forças da sociedade, gerando uma série de sucedâneos de reflexão que deixa as pessoas cada vez mais confusas, cada vez mais divididas e sem ser capazes de abordar os verdadeiros problemas. E aí você observa que, de uma certa forma, há um neomalthusianismo em ação. Toda essa pauta ambiental atual, toda essa questão de aquecimento global, das mudanças climáticas, não sei o que lá, no fundo não passa de mais uma releitura neomalthusiana. Porque simplesmente você está colocando, tem muita gente no mundo e as pessoas estão fazendo coisas que não são boas para o meio ambiente, né? Ou seja, você mudou um pouquinho o discurso, tirou o foco da quantidade de pessoas em si para a qualidade das pessoas em si, para os hábitos das pessoas, comportamentos delas, mas ainda assim o problema é porque tem muita gente fazendo tal coisa. Não há uma mudança efetiva de mentalidade. Ainda é você jogar nas costas dos outros um problema, uma responsabilidade por uma série de problemas gerados por um sistema. Aí você não discute a necessidade de alterar o sistema em si, a necessidade de reformular, de mudar o modo de produção para que ele atenda primordialmente às necessidades humanas, em vez dos privilégios de uma panelinha que multiplica infinitamente suas fortunas. Você desvia o assunto. Quando a gente volta lá atrás e entende, houve um grande equívoco na questão da superpopulação, porque se atribuiu a uma espécie de consequência como se fosse uma causa, quando na realidade o problema é outro. Como você viu, o problema não é o fato da superpopulação em si. O problema é que o problema tende a se resolver de uma forma desagradável, pelo aumento da mortalidade. A questão está aí. E então você desviou o foco do verdadeiro problema para uma pseudo-solução. E você faz a mesma coisa hoje. Você tem um problema de modo de produção, de um sistema que está a serviço da multiplicação de capital de uma panelinha, e você desvia o foco disso, dizendo que são os hábitos das pessoas, são os hábitos dos consumidores, é o padrão de consumo, de certa forma é mesmo, mas é a confusão que você faz entre a qualidade de vida e o consumismo, e você, no final das contas, nunca admite que o problema está ali, você está sempre criando subterfúgios, criando pseudo-soluções, criando distrações para desviar o foco do verdadeiro problema. Isso é o que nós temos hoje relativo a questões populacionais. Quais as soluções que eu proponho? Primeiro, abordar o sistema em si. E olha que eu não falo nem exatamente em revolução socialista, embora poderia ser também, mas a questão não é nem tanto essa. É que o modelo de produção capitalista não pode ser liberal. Ele tem que ser severamente regulado. Ele tem que ser severamente administrado, taxado e colocado sob o controle dos interesses das nações. E isso vai em vários níveis, não só você taxando grandes fortunas como qualquer país minimamente desenvolvido faz, mas você também controlando. Tem uma indústria ali que gera emprego, mantém a prosperidade daquela cidade. Ah, quero tirar a minha indústria e levar para... Não! O governo vai simplesmente não deixa. Ah, não gostou? Expropria, estatiza, azar dele.
O objetivo não é deixar o camarada multiplicar a fortuna dele à vontade. Então, isso vai nessa direção, mas você também tem que ir mais profundamente na reforma de mentalidade, combater todos esses think tanks, toda essa distorção cognitiva que esse pessoal está causando nas massas para fazer as pessoas mais prejudicadas os defenderem sistematicamente. Que é isso que é a mentalidade liberal que nós temos hoje. Mas não só isso, você tem uma série de questões, de reflexões também. Essa questão do impacto ambiental é um outro problema, porque estão se oferecendo umas soluções até interessantes, mas todas elas vão ficar na propriedade privada de determinados grupos econômicos, porque é sempre aquele discurso. Você tem que trocar a sua tecnologia poluente por uma tecnologia não poluente, mas só quem que detém os direitos dessa tecnologia não poluente somos nós, então você tem que comprar da gente, e sempre concentrando mais renda. Então vocês têm que se desconfiar severamente desse discurso ambientalista, que é frequentemente hipócrita e que esse já daria motivo para um outro vídeo aqui também. Mas eu vou tocar naquela temática que eu acho que também deve dar motivo para um outro vídeo, que a gente precisa do êxodo urbano. Isso implicaria em necessariamente redistribuir melhor a população, o que já teria redução do impacto ambiental, teria melhorias na qualidade de vida, uma racionalização melhor da estrutura de produção e até mesmo do consumo. E ninguém toca nesse assunto. E eu não vou me alongar mais, porque isso aqui, como eu disse, deve dar motivo para outros vídeos, mas a gente tem que refletir isso além dessas pseudo-soluções e essas hipocrisias que estão sendo empurradas por Fórum Econômico Mundial, e FMI, e ONU, e esse bando de patife tudo aí, porque esse pessoal não está bem intencionado. E grande parte desse discurso que eles têm hoje não passa de um neomalthusianismo disfarçado, que mais uma vez repete, mantém requentando um mau entendimento de que o problema não é exatamente uma superpopulação geral ou local, mas o modo como isso vai se resolver e, sobretudo, o modo como ela se redistribui, o modo como ela é administrada. É por isso que eu propus a ideia de crescimento demográfico sustentável, que pode, em alguns casos, ser negativo, mas ainda assim ele tem que estar levando em consideração uma série de outros parâmetros e não apenas a quantidade absoluta de pessoas. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 30 de junho de 2022. Obrigado por sua atenção.